E aí, vamos estudar a lição? Estudando lição com tudo da lição. Estamos aprendendo sobre o jovem rico e também sobre o mestre da lei, sobre o bom samaritano. Estamos aprendendo bastante hoje aí sobre como amar a Deus acima de todas as coisas. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje. Roda a vinheta. Hoje, segunda-feira, dia 18 de agosto, 18 do 8, dia nosso Zoom. Dia de ampliarmos nosso assunto aí, lendo primeiramente o texto para memorizar, né? O verso, texto-chave. Está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 19 a 21. Vamos ler juntos. Você conhece os mandamentos? Jesus falando, né? Aí o homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Essa é uma das receitas para a vida eterna, né? Estamos se referindo sobre o jovem rico. Hoje vamos falar só sobre ele, todas as suas características. Vamos abrir ele aqui, como nós sabemos dele, né? Juntando os três evangelhos, né? Quais são os três primeiros evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. Juntando os três, nós podemos caracterizar esse jovem rico, né? Em Mateus 19 e 20, Mateus diz que ele era jovem. Aí que vem, né? Jovem rico. E em Lucas, o descreve como um homem de posição, um príncipe, um certo príncipe que era riquíssimo. Ou seja, além de ser rico, ele ainda era príncipe e jovem, né? Jovem, príncipe rico. Então, de acordo com esse ponto de vista, né? Ele era um príncipe bom, porque se ele falava a verdade naquele momento mesmo, e que Jesus viu que ele falava, então tá tudo ok. Ele era um príncipe corretinho, estava seguindo a vida de uma maneira boa, né? Seguindo os caminhos, obedecendo a lei de Deus, ali tudo certinho, né? E aí quando viu Jesus, Jesus parece que estava saindo da cidade, né? Como está em Marcos 10, 17, o jovem rico foi abordar Jesus. A Bíblia fala que ele foi correndo, né? E quando chegou perto, se ajoelhou, mostrando a sua forma juvenil, né? Ali devia ter uma idade adolescente, né? Só para notar, né? Uma idade adolescente por causa dos seus atos juvenil, né? De correndo, se ajoelhar, pedir conselho de Jesus. Então isso tudo nos ensina que ele era um homem jovem, né? E aí Jesus reconheceu a sinceridade do rapaz. Sabia que ele estava em busca de perfeição, porém o moço estava equivocado ao pensar que as obras o tornariam perfeito. Irmão, nós não somos salvos por obras, não, nem por mandamentos, mas sim pela graça. O nosso eu tem que ser 1000 vezes menor que Deus. Deus que está muito acima de qualquer uma coisa. E aí quando o conselho de Jesus, né, de, cara, dá a Deus de tudo, suas riquezas. Venda tudo que você tem e o resto dá para os pobres, né? Isso foi Jesus que falou. E que no céu você terá um grande tesouro. Então, aí, venda as coisas, né? Dá para as pessoas e siga-me. Além de Jesus dar esse bom conselho, se um homem fizesse isso tudo, esse jovem rico, o rumo dele seria diferente, porque esse jovem rico seria um discípulo de Jesus, seria um novo discípulo, mas isso infelizmente não aconteceu. O egoísmo e o apego às suas posses fez com que o risco da vida eterna fosse mais longe, né? O egoísmo, né, de perder os seus bens, o medo de morrer, né, sem seus bens, suas riquezas, né? E também a falta de confiança e de fé em Deus e em Jesus fez com que esse simples não que ele deu fosse capaz de mudar o rumo da sua vida, né? Então, olhando a história do lado de fora, aqui, né? Muitos anos depois que nós estamos aqui, parece ser fácil, né? Dizer sim, sim a não, vou abandonar tudo
e eu vou seguir a Jesus. Seguir esse momento, né? Isso parece fácil, mas na verdade não. E se fosse você, naquele momento, o que você faria? Você colocaria em risco a sua vida, tudo que você ganhou, riquezas materiais ali, para dar para os pobres, dividir, vender, e largar tudo e seguir a Jesus, seguir um novo rumo, assim como os discípulos fizeram, né? Então a escolha é sua. Mas e nós? Será que nós estamos sendo diferentes? Será que nós estamos colocando algumas coisas que para nós são grandes bens acima de Deus, acima de Jesus? Que não venhamos ser assim, nunca. Venhamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então vamos lá para a nossa oração de hoje. Senhor, o Senhor vai ser o centro, o Senhor vai ser o princípio e o fim. Pedimos em nome de Jesus. Amém.